Ridículo o Palmeiras, que sem o juizinho deles eles não conseguem, me tiram nota reclamando da arbitragem do jogo. Além disso, tem o resultado do exame do Léo Ortiz e a notícia não é boa para o Flamengo. Tem Felipe Luiz e José Boto humilhando os porcos depois do jogo e também a agenda do Flamengo e todos os detalhes. Também tem a questão do Flamengo acelerando negociações e anúncios em breve devem acontecer. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Dá para ver já que minha voz ainda não tá 100% depois do jogo. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima contra tudo e contra todos. Deu alguns molezinhos ali nos gols que sofreu, mas de forma geral a partida foi uma partida sensacional. Vamos, antes de falar do jogo, os destaques individuais, vamos dar uma atualizada aqui na agenda do Flamengo, que após essa partida contra o Palmeiras, ele tem treinamentos agora tanto nessa segunda-feira quanto na terça-feira, já se preparando para o jogo contra o Racing de quarta-feira no Maracanã. Claro que o treino de hoje, para quem esteve em campo, é aquele treino regenerativo, sem forçar muito, até porque a gente tem ainda o resultado do exame do Léo Ortiz, que eu vou trazer já já os detalhes, o tempo que ele fica fora, se ele fica de fora realmente da partida da semifinal da Libertadores. Depois do jogo contra o Racing, como eu venho falando, tem o Fortaleza pelo Brasileirão, o jogo da volta contra o Racing e já no início de novembro o jogo contra o Sport no Maracanã. Mas vamos falar do jogo agora. O Palmeiras começou até melhor do que o Flamengo, bem no iniciozinho do jogo, só que naquela jogadaça do Pedro conseguindo fazer o giro ali em cima do Bruno Fux e deixando a Arrascaeta na cara do gol, o Flamengo conseguiu dar uma quebrada no bom início do Palmeiras, saiu com 1-0, o Palmeiras deu uma baixada na bola, o Flamengo continuou com volume de jogo, mas tomou o gol de empate. Depois disso, o Flamengo não baixou a cabeça, conseguiu fazer o 2-1, fez o 3-1 e no finalzinho do jogo o Flamengo deu um apagão ali e tomou o 3-2. Lembrando que no primeiro gol do Palmeiras foi muito por conta também de uma bobeira, tanto do Felipe Luiz quanto da comissão médica do Flamengo, que não avisaram rápido que era necessária a substituição do Léo Ortiz, e aí o Flamengo jogou quase 2 minutos com 1 a menos e foi exatamente nesse momento aí que sofreu o gol. Felipe Luiz ficou lá esbravejando, pé da vida, mas ele é que tinha que ter tomado a atitude e já colocado a substituição para entrar, porque estava claro ali que Léo Ortiz não tinha condições. Claro que o Sasaki lá, o médico, poderia ter feito o gesto e tudo mais, mas acho que o Felipe Luiz tem uma parcela de culpa aí também. O Flamengo poderia ter evitado esse gol. Destaques individuais. Na minha opinião, Rossi foi muito bem no gol. Emerson Royal. Tem 2 Royais que jogaram esse jogo aí. Tem o cara que estava disperso, deu muito mole em alguns momentos. Eu sinto muito mais confiança quando o Varela tá jogando ali pela lateral. Mas ele, não dá para negar que ele fez bons desarmes, que ele conseguiu, em alguns momentos, passar alguma segurança. Porém, na minha opinião, os momentos dele de incerteza, ali de insegurança, de definição errada das jogadas, chamaram mais atenção. Eu continuo com a opinião que o Varela tem que ser titular. Não entendi o Real começando a partida de ontem. Mas, felizmente, acabou não atrapalhando tanto e o Flamengo conseguiu vencer assim mesmo. Alexandre é outro cara também que é muito experiente. Ele tem, ao contrário do Emerson Royal, ele tem decisões muito boas, a inteligência dele no jogo é muito importante para o Flamengo, porém, ele já é um cara de 33, 34 anos e a velocidade dele, a falta de velocidade dele, na verdade, está impactando bastante e impactou no jogo de ontem. Muitas jogadas ele tomando ali os lançamentos nas costas e que ele acaba tendo que correr, fazendo ali um atalho para recuperar o posicionamento de marcação, mas isso muitas vezes causou jogadas de perigo para o Palmeiras e
dependendo da situação, dependendo das circunstâncias do jogo, pode ser mais interessante começar com o Vinha como titular. E aí, segue aquela discussão de lateral esquerdo, porque o Flamengo tem Vinha, tem Alexandro, tem Ayrton Lucas. E, mais uma vez, eu peço para vocês aqui comentarem quem você escalaria como titular do Flamengo, qual é a ordem de prioridade dos laterais esquerdos do Flamengo para vocês. Completando aqui as análises, teve o Léo Pereira, que também foi bem, deu bons desarmes, se posicionou bem, só que perdeu todas as bolas no alto pro Flaco Lopes. E eu não digo nem bolas no alto ali, aquele cruzamento para cabeçada para gol, não. Aquelas bolas alçadas ali no meio campo, que o Flaco Lopes prepara a jogada, e normalmente é dali que começam todas as jogadas de perigo do Palmeiras. O Léo Pereira perdeu todos os lances ali pro Flaco Lopes e acabou gerando muito perigo pro Palmeiras. Esse é um ponto aí que eu acho que ele tem que prestar atenção, treinar um pouquinho mais, porque ele deu muito mole nisso aí. Também não tirando o mérito do Flaco Lopes, que é bom cabeceador, mas o Léo Pereira, pelo menos algumas ali, ele tinha que ter brigado mais e vencido. Léo Ortiz foi bem até sair, mas saiu lesionado, já fez os exames, tem os resultados, a gente vai trazer aqui no vídeo já. Samuel Lino tá muito mal, tá errando tudo que tá tentando, todas as decisões dele erradas praticamente. Eu sou um dos caras que defende ele, acho que ele vai melhorar, acho que ele é um ótimo jogador, vale o que foi pago por ele, mas ele tá numa fase terrível. Tá errando tudo o Samuel Lino, inclusive no momento de partir para cima para driblar, ele tá sendo muito previsível, tá telegrafando a jogada, todo mundo sabe o que ele vai fazer e aí, consequentemente, ele acaba perdendo a bola. Vamos para os positivos. Parece que o jogo foi ruim de tanto que eu tô cornetando aqui, mas não. Arrascaeta e Luiz Araújo muito bem no jogo, jogaram muita bola, com muita entrega. Luiz Araújo, então, mais entrega ainda, o Arrascaeta mais na parte da genialidade, jogou muita bola. Porém, apesar deles dois, eu acho que os dois destaques do jogo são Pedro Queixada e Jorginho. Jogaram muita bola, o Pedro não tem como não ser titular desse time. E ontem ele demonstrou mais uma vez isso. O Pedro fez um gol, deu uma assistência e sofreu o pênalti. Ele participou dos 3 gols. Então, não tem como, não dá para tirar o Pedro desse time mais. E ainda bem que ele jogou esses 2 jogos e bem para comprovar isso ainda mais para o Felipe Luiz, o que fortalece ainda mais as chances dele jogar como titular contra o Racing no meio da semana. E agora, vamos começar para o chororô do Palmeiras, porque eles divulgaram nota e falando que não iam reclamar da arbitragem, mas aí nessa nota que eles dizem que não vão reclamar da arbitragem, eles estão reclamando da arbitragem. Vamos primeiro falar aqui da CBF divulgando o áudio do VAR nos lances mais polêmicos aí do jogo. CBF divulgou os áudios do VAR da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2 no Maracanã. Um dos lances publicados pela entidade foi o pênalti pedido pelo Palmeiras no Gustavo Gomes. Aquele empurrãozinho ali que encostou, pareceu que foi um soco que o Gustavo Gomes tomou nas costas, né? A jogada aconteceu aos 3 minutos de jogo, após o contato de Jorginho nas costas do zagueiro paraguaio. O Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir no campo e para Caio Max, o VAR da partida, o lance não tem impacto faltoso. E aí, aspas pro Caio Max lá dentro do VAR. Wilton, pode seguir. Os 2 braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão, disse o árbitro de vídeo. Ou seja, o cara não fez nem aquela alavanca de empurrão, ele encostou nas costas e aí o Gustavo Gomes, como sempre, um ator, né, porque é paraguaio, mas parece mexicano, porque adora atuar, se jogou e caiu igual um pedaço, sei lá de que, no chão. Enfim, a CBF também publicou a análise do pênalti que originou o segundo gol do Flamengo. O time de Leila Pereira alega que houve 2 faltas antes, a primeira em Vitor Roque, em cima de Bruno Fux também, e na sequência o Fux que sofreu a falta, segundo eles, depois fez a falta no Pedro, mas também foi outro lance bizarro, é muita forçação de barra querer reclamar disso. E aí, de novo, a fala do VAR para ele. Wilton, foi checado 2 possíveis faltas na origem da jogada, não faz parte da fase de ataque, o lance do Vitor Roque. E depois o Pedro
tem um encontrão junto com o defensor Bruno Fux, o pênalti está confirmado. O defensor Bruno Fux se coloca na frente do jogador, Pedro, e vai só se desvencilhar dele, acabam trombando, deixa o corpo cair. Depois ele, Fux, comete o pênalti pisando no pé dentro da área, pênalti confirmado, tá aí o VAR. E aí, o Palmeiras, ele tá achando muito esquisito lances duvidosos, lances que poderiam gerar discussão, não serem marcados a favor deles. E aí estão falando que o Flamengo tá ganhando grito e tudo mais. Simplesmente porque alguns lances duvidosos estão sendo marcados contra o Palmeiras, é um absurdo para eles, né? Sem o Ramon Abate-Abel deles, como postou o Renato Maurício Prado muito bem, sem o meu Ramon Abate-Abel eu não consigo. E aí, o Palmeiras soltou essa nota aqui. Através de Anderson Barros, emite nota dizendo que não vai reclamar da arbitragem, mas já reclamando da arbitragem. E aí disseram o seguinte: diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo, estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Isso é porque eles não iam reclamar, né? A porcada não tem muita coerência no que fala, não. Eles ficam até meio desnorteados quando tem um juiz ali que apita certo. Eles ficam meio sem saber ali, sem o norte. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. É como sempre faz mesmo. O Palmeiras sempre está lá discutindo muito sobre arbitragem, deve ter muitas outras discussões, né? De repente, uma mala aqui, um valor ali, a Carminha com muitas reuniões, com muita gente da CBF o tempo todo, né? Enfim. Respeito o Felipe Luiz pela trajetória, foi falando um monte de baboseira aqui, mas o foco principal é essa questão de dizerem que não vão reclamar de arbitragem, mas reclamarem sem parar. E aí, segue esse choro do Palmeiras porque não tiveram um juiz amigo, né? Então, não estão acostumados. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar do Léo Ortiz, que saiu machucado. O Flamengo informou que o Léo Ortiz, substituído ainda no primeiro tempo na vitória por 3-1 contra o Palmeiras, realizou exames que descartaram fratura. O diagnóstico foi de estiramento no ligamento do tornozelo direito. O defensor já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Então, ele tem uma lesão, mas não tem fratura. Isso quer dizer que ele vai jogar a Libertadores no meio de semana e na semana que vem? Não. Segundo o Vene Casagrande, saltou a notícia aqui que a lesão do tornozelo do Léo Ortiz vai tirar o zagueiro dos gramados em torno de 10 dias. Ou seja, é o suficiente para ficar fora agora quarta-feira e também na outra quarta-feira. Então, desfalque importantíssimo. A tendência é que entre de novo o Danilo, junto com o Léo Pereira como zagueiros titulares. E aí, no meio desses dois jogos da Libertadores, o jogo contra o Fortaleza, eu espero que o Felipe Luiz confie nos garotos da base e não coloque a zaga titular para jogar no Brasileiro. Coloque o João Vitor, coloque o Iago. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência é de zaga reserva contra o Fortaleza para que a zaga titular jogue os dois jogos da Libertadores, já que o Léo Ortiz está fora. Comenta aí o que você faria, qual é a sua opinião, o que o Felipe Luiz tem que fazer em relação à zaga agora que a gente está 10 dias sem o Léo Ortiz, na minha opinião, o melhor zagueiro do elenco do Flamengo, né? Mudando de novo de assunto, tem dois trechos aqui, duas falas. Primeira fala do Felipe Luiz na coletiva, que ele falou: se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Soltou essa e foi isso que fez lá o palmeirense, lá o Anderson Barros, fica todo mexidinho, todo nervoso falando dele. E aí o Botto também falou sobre isso. O Botto dispara na zona mista contra a arbitragem. Se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Tá aí, é o que a gente falou, né? Estão acostumados a ter o juizinho de estimação, dessa vez não tiveram e estão reclamando. Também teve, depois do jogo, e aí é um ponto meio chato que aconteceu, que a Arrascaeta relatou nas redes sociais, que depois do jogo do Flamengo, na saída do Maracanã, ele teve uma tentativa de assalto contra ele. Segundo camisa 10, graças a Deus está tudo bem, foi só tentativa, não conseguiram, mas... pelo amor de Deus, né?
Enfim, vamos falar agora do mercado da bola, mas antes vou lembrar vocês do FIFA Friends Plus V7, que você que gosta de jogar um videogame, gosta de jogar um FIFA, mas sabe que os FIFAs atuais não tem time brasileiro, tem outros jogos até que tem, mas não é a mesma coisa, joguinhos estão caídos ultimamente. No FIFA Friends Plus você joga a Série A, B, C, D, todos os times brasileiros com estádio, joga todos os campeonatos, joga Libertadores, Mundial, joga tudo, é só acessar o link da descrição ou o QR Code que está aqui na tela e vai lá no meu outro canal, Lucão Joga, que lá você tem todos os detalhes desse jogo do FIFA Friends Plus, que é o melhor jeito de você jogar FIFA nos dias de hoje, beleza? Vamos para o mercado da bola agora, por quê? O Flamengo está intensificando as negociações para anunciar as contratações o mais rápido possível e já ter o elenco completo para o ano que vem, porque o Brasileirão começa já em janeiro. E aí, dentro de todas essas posições que o Flamengo tem buscado, goleiro, zagueiro, atacante, tem duas um pouco mais avançadas, que são Vitão e Tati Castelhanos. A gente sabe que ainda dependem de acordos com os clubes dos jogadores, mas a atualização que eu trago para vocês aqui hoje é que eu tenho a confirmação de que os salários com os dois jogadores já estão acertados, tanto com o Vitão quanto com o Tati Castelhanos, e não é de agora. Nas negociações da última janela já havia acordo, porém o Flamengo está nessa missão aí dura de conseguir convencer os times a liberarem esses jogadores. Então a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes dessas negociações, mas a tendência é o Flamengo avançar, fazer novas propostas tanto para Lazio quanto para o Inter, e o Inter já está nessa aí de pedir jogador, pedir muita grana, mas o Flamengo vai tentando quebrar aí na insistência e vamos ver no que vai dar cada negociação dessa, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima!